Olha só, Hebreus capítulo 11, o que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então a gente gosta muito de enfatizar sobre o que é fé, colocar muito recheio no bolo, e a fé é uma coisa simples, e o próprio texto explica o que é fé. Fé é a esperança daquilo que não se vê e já da certeza das coisas que são invisíveis. Ok, beleza. Aí no versículo 6 ele vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como assim, sem fé é impossível agradar a Deus? E ele continua. Ele vai dizer, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele exista. Como assim? Eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que tem interesse ou curiosidade de saber quem é Deus, tanto pela forma positiva quanto pela negativa, você tem que ter a convicção de que ele exista. É necessário ter a convicção de que ele exista. Por quê? Porque no filme Deus Não Está Morto, no primeiro filme, aquele professor que tem raiva de Deus, né, ele vai desafiar os alunos a escreverem Deus está morto num papel. Um aluno cristão se recusa a escrever e o professor começa a pegar no pé desse rapaz. E o professor diz para ele, olha, você tem algumas aulas aí para me apresentar argumentos de que Deus existe, eu vou te apresentar argumentos contrários de grandes filósofos que de início foram cristãos, mas depois se tornaram ateus porque enxergaram, abriram seus olhos para essa baboseira de cristologia, de Bíblia, e assim sucessivamente. E o rapaz aceita o desafio. O interessante é que já no final, né, no finalzinho do filme, para ter drama, o rapaz pergunta pro professor que afirma que Deus não existe o porquê. Ele tem tanta raiva de Deus. E ele vai insistindo nessa pergunta até o professor responder. Aí o professor diz, sim, eu tenho muita raiva de Deus porque ele não curou a minha mãe do câncer e eu tanto pedi. Né? Aí o aluno questiona, mas como é que você tem raiva de alguém que não existe? Então por isso que a palavra vai dizer, olha, aquele que se aproxima tanto na curiosidade positiva de saber quem é Deus. Olha, hoje eu vou na igreja porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus é a Bíblia, então você não vai ouvir um pastor formado em teologia, alguém que gosta de ler a Bíblia. Não, tu vai para ouvir a palavra. Então é necessário que na sua intenção, desde a sua intenção, você vai crendo que Deus existe. E tanto de forma negativa, ok? Porque senão fica difícil você querer comprovar a não existência de Deus não crendo que ele existe. Então é necessário, todo aquele que for se aproximar, creia que Deus existe. Se você hoje for numa igreja mais perto da sua casa, vá acreditando que você vai ouvir uma mensagem de Deus. Vá acreditando que o pastor que está lá em cima é um homem de Deus. E todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, olha só, se eu posso te dar uma dica, não vá querendo ouvir pastores. Não vá querendo ouvir ou querendo ver o posicionamento, o comportamento, melhor dizendo, da igreja, se o irmão é bom na sua oratória, seu irmão sabe interpretar a Bíblia direitinho, se ele faz uma hermenêutica ou uma exegese. Não. Vá com a sua Bíblia, ou arruma uma Bíblia, e eu digo muito isso lá na minha igreja, e conforme o pastor for falando lá, você mantém a Bíblia aberta aqui. Pronto. E aqui o pastor, melhor dizendo, se torna a ponte entre você, a palavra de Deus e o próprio Deus. E assim você vai tomando convicções de que Deus existe. Ok? Não vá também em busca de milagres, não vá porque você quer uma porta de emprego, porque você quer trocar de carro, porque você quer reformar a sua casa. Não. Vá acreditando que Deus irá falar com você.
Vá acreditando que você precisa ouvir e estar sensível a ouvir a voz de Deus. Ok? Porque o que Deus quer com você é relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Deus não precisa se expor para você. Deus não precisa se revelar para você, uma vez que a Bíblia, no livro de João, vai dizer que ele era o princípio. E do princípio tudo se formou, no princípio ele era o verbo, e do verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ok? Então, Deus não precisa se revelar para você. Deus não quer se revelar, ele quer se relacionar. Então, por isso, que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele exista. Amém? Que Jesus te abençoe, que nós tenhamos uma boa noite.